Então, eu tô com o equipamento aqui, o M-Lead, o RS2. Estou instalado ele aqui, ele está no tripé, né, instalado num marco. Esse marco ele foi processado pelo PPP do IBGE. Esse equipamento, o WIRT RS2, é multifrequência, né, L1, L2, L5. E foi feito o PPP desse marco e as precisões com 1 milímetro na latitude, 4 milímetros na longitude e, se não me engano, também 4 milímetros na altitude. Então esse equipamento ficou instalado aqui 6 horas. A gente processou no PPP do IBGE. Agora, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou usando a solução N-Trip. O equipamento está instalado, né, no mesmo marco que eu processei no PPP do IBGE. E usando agora a solução N-Trip, eu estou conectado aqui a uma base RBMC-IP do IBGE a 119 km de distância. Não é o recomendável, a gente sabe disso. A gente olhar aqui, ó, ele está fixo. Ele demorou 3 minutinhos para fixar, muito rápido, tá, gente? Surpreendendo aqui o RS2 aqui. Praticamente 119 km, né? 118,94 km. A solução é fixa. Eu estou com 39 satélites no rover, que é o meu equipamento instalado no marco, e 20 satélites lá na base, lá no marco RBMC IP do IBGE, que está na cidade de Rio Paranaíba. Ok? Então, qual que é o objetivo aqui? Eu quero comparar essas duas coordenadas, né? Essa aqui é a coordenada aqui do nosso rover, no caso, em cima do marco, onde está instalado o tripé. Aqui embaixo já são as coordenadas lá da base do IBGE, né? Essas coordenadas aqui de baixo. Então eu vou comparar essas coordenadas que está sendo coletada aqui em cima do marco. A gente sabe que o recomendável é até 60 km de distância, né? O recomendável seria isso. E o teste aqui está a praticamente 119 km de distância da base do IBGE. Na teoria fala que para cada quilômetro excedido acima de 60, a gente vai ter uma incerteza na precisão de 1 milímetro, né? Então, nesse momento, nessa distância, eu estou com 2,5 na latitude, 2,8 na longitude e 5,7 na altitude aqui, né? Então, eu vou coletar essas coordenadas e vou comparar com as coordenadas obtidas com o PPP do IBGE. Mas aqui está mostrando que mesmo a longas distâncias, acima de 100 km, a gente consegue uma boa precisão, né, em torno de 2,5 lat long e 5,7 na altitude. Dá para trabalhar, dá para ter uma boa precisão usando essa solução N-Trip, até mesmo acima de 100 km. E o equipamento fixou muito rápido, 3 minutos apenas que ele gastou para fixar. E é isso aí. Então eu vou coletar uma coordenada aqui. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui. Essa daqui eu vou criar uma nova aqui. Vou colocar o nome do marco. Marco aqui é M1. Vou colocar N-Trip. Beleza. Aí eu vou coletar esse ponto. Solução fixa. Deixa assim como tá. Então tô aqui, né? Nessa localidade. Vou ajustar a altura aqui. O que acontece? Até na base aqui do nosso equipamento, ele tem 1,77. Ele tem 1,77. E ele já soma um offset aqui de mais 13, né? Que é da base do equipamento até a altura da antena. Então vou salvar e vou coletar esse ponto. Vou chamar esse ponto de M1. Vou colocar N-Trip também aqui. N-Trip. Vou coletar.
Então, ó, a gente está na solução fixa, o PDOP 1.3, satélites 39 no rover, 19 na base, 118,941 km. E as coordenadas estão aqui, o RMS tá legalzinho. E então agora eu vou fazer a coleta desse ponto e depois a gente vai comparar com o PPP do IBGE desse mesmo marco. Vamos aceitar aqui. Prontinho. Então é isso, depois a gente vê como é que fica os resultados aí. OK? Então, pessoal, bem rapidamente aqui eu vou tentar definir o que é cada método, né? Método de coleta, o N-Trip, que é o famoso PPP do IBGE, e uma definição bem rápida o que é N-Trip, né? É uma tecnologia, né, para transporte de dados GNSS que utiliza o protocolo TCP/IP para enviar os dados aos receptores, né, os dados para operar em modo RTK, que no caso é Real Time Kinematic. De maneira clássica, o N-Trip é a metodologia que utiliza a correção através da internet, né, possibilitando utilizar apenas o receptor em campo. Essa tecnologia N-Trip, a título de curiosidade, né, ela foi desenvolvida pela Agência Federal Alemã de Cartografia e Geodésica em 2004, né? Então, não é tão antiguinha assim essa tecnologia N-Trip, né? Por isso que às vezes muitos colegas aí, às vezes nem ouviu falar ou não conhecem essa tecnologia, esse método de uso, né, de transporte de coordenadas, né? Reforçando que usando a tecnologia N-Trip, vai ser possível, né, que seu rover aceite correções pela internet, sem necessidade de um segundo receptor, né, como destacado aqui nessa definição, né. É lógico que a tecnologia N-Trip, pessoal, eu digo assim, tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né. É o seguinte, a grande vantagem que eu vejo utilizando essa tecnologia que é que você consegue, né, utilizando essa correção de trip, obter altas precisões em seus dados, né? Não há necessidade de uma base local, né? Você pode trabalhar com apenas um equipamento em campo, e se você tiver 2 equipamentos, você vai dobrar a sua produtividade, porque trabalhando com as 2 unidades em campo, você vai render mais o seu serviço, né? A correção é bem rápida, né? Essa conexão com a internet do N-Trip ajuda muito a encontrar essa solução de forma rápida, né? E a desvantagem é o seguinte, né? Às vezes falta ainda no Brasil mais redes, né? Por exemplo, redes públicas, né? Como as redes RBMC-IP do IBGE, né? Meio carente ainda em nível nacional em termos de quantidade dessas redes. Vem sendo ampliada de forma lenta, mas vem sendo ampliada, né? A desvantagem que eu digo é que às vezes você tem que usar uma rede privada, né? Por exemplo, em São Paulo tem o Segat lá, né? Tem várias redes espalhadas lá, você paga uma taxa, né, para usar essa tecnologia. Lembrando também que uma das desvantagens é que para trabalhar no modo N-Trip, você precisa de internet, né? Então você precisa de uma cobertura de rede celular para usar em mais locais. Então, enfim, a gente definiu aqui o que é essa tecnologia N-Trip. E o seguinte, eu quero mostrar aqui com essa imagem como que a gente coletou o ponto, esse marco, usando a tecnologia
N-Trip, né? E como que a gente vai comparar o ponto coletado aqui com o nosso equipamento usando N-Trip com o PPP do IBGE nesse mesmo marco. Vamos comparar essas duas coordenadas, né? Então nesse equipamento o REACH RS2 foi instalado lá em cima desse marco lá em campo. Ele ficou lá há praticamente 6 horas e meia, 6 horas e meia, né? Coletando pontos, né? A base devidamente nivelada, né? A altura do marco aqui até a base do equipamento é 1,77. Ele já joga diretamente um offset de 13,4 centímetros. Então, assim foi instalado o equipamento em campo lá em cima desse marco. E quando o equipamento conectou à internet, a gente fez a coleta do ponto como demonstrado anteriormente lá, né? A gente chamou esse ponto aqui de M1, N-Trip, tá? Certinho. Então, agora o PPP do IBGE, que é o posicionamento do ponto preciso, ele é um serviço online gratuito, né? Para pós-processamento de dados GNSS, né? Você deixa seu equipamento lá coletando dados, né? Você, depois de um certo tempo, você baixa os arquivos brutos do seu equipamento, né? Faz o PPP usando o site, né? De forma gratuita e muito rápida, né? Você recebe um relatório, como exemplo, até do próprio marco lá que a gente usou, né? Você recebe esse relatório aqui, ó, né? Onde você tem aqui, por exemplo, ó, o nosso marco lá, ele ficou, depois do pós-processamento, ele ficou com a precisão aqui na latitude de 1 milímetro, na longitude de 4 milímetros e na altitude 5 milímetros. E essas aqui, ó, essas coordenadas de cima aqui, são as coordenadas corrigidas e processadas que a gente vai usar para comparar com o ponto coletado usando N-Trip, ok? Então agora a gente vai baixar os dados, aquele ponto do nosso equipamento, né? E a gente vai jogar isso no AutoCAD civil para comparar essas duas coordenadas, né? Ver como é que ficou isso aí, essa precisão, ok? Então vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer? Então a gente vai baixar aquele ponto, né? Que a gente coletou usando o método N-Trip, né? Que é o marco que a gente chamou lá de M1 N-Trip. Então o que a gente faz? A gente liga o nosso equipamento, o nosso REACH RS2. Ele vai aparecer a rede Wi-Fi dele aqui. Então ele já está conectado ao nosso REACH. Você abre o navegador padrão seu aí, digita o IP dos receptores da MLID, que é padrão, né? 192.168.42.1, dá um Enter. Automaticamente ele já conecta ao seu equipamento, a gente já entra dentro do equipamento, a gente vem aqui na aba Survey e vai estar aqui o nosso ponto coletado, né? Nesse momento a gente vai exportar esse ponto coletado usando N-Trip, certo? Vem aqui, exportar, tem vários formatos para exportar, vamos exportar em CSV, neste caso aqui. Aqui está o nosso arquivo compactado, né? Vamos copiar e salvar isso aqui dentro de uma pasta de interesse na área de trabalho que é aqui. Vamos extrair nosso arquivo CSV. Então a gente dá 2 cliques aqui. Tá aqui o nosso ponto coletado, né? No formato MLID. Então aqui vou aproveitar o gancho e vou mostrar um template que eu uso para abrir esse tipo de arquivo já diretamente no AutoCAD Civil, já em coordenadas UTMs, tá? Então, o template que eu configurei, basta eu deletar essa primeira linha, clique em salvar,
Sim, posso fechar o arquivo, não preciso editar mais nada, tá? Não, certinho. Então vem aqui agora no AutoCAD Civil, certo? E vou abrir o template que eu chamei de Civil 3D MLead versão 2. Vou abrir esse template que eu configurei, ó. O que acontece? Basta eu mudar aqui o sistema de coordenada local que foi feito levantamento. Eu venho aqui, ó, Home, Point, Create Point, tá? Venho aqui, ó, e vou buscar aquele arquivo CSV, ó, que tá nessa pastinha aqui, que eu chamei de ntrip versus ppp. Arquivo CSV, tá aqui o nosso arquivo, ó, Open. Olha só, ele já reconhece aqui, ó, o formato corretinho, tá? Dou OK. Posso fechar aqui, dou um zoom extend. Tá aqui nosso ponto, ó, tá? Coletado lá usando ntrip, certo? Agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar agora um arquivo txt que já está o nosso ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto do pós-processamento, tá? Que foi feito no IBGE, tá aqui, ó, é o mesmo ponto, ó, tá? As coordenadas tá aqui, ó. Essas coordenadas, ó. De comparar aqui, ó. Aqui, ó, este, né? 330, 591, 602. A coordenada norte, 7.983.284.061. A cota, tá certo? Então esse aqui é o ponto que foi feito o PPP dele. Então, o grande objetivo aqui é comparar este ponto, né, que foi feito pós-processamento preciso, é o PPP, com o ponto coletado usando ntrip, né, no mesmo marco. De quebra, eu tenho aqui mais um ponto que eu coletei lá ntrip e fiz o PPP também desse outro ponto que a gente vai comparar lá no AutoCAD Civil. Nesse momento, então, eu venho aqui, ó, eu vou puxar aquele arquivo txt, aqui, ó, que tem aquele ponto, ele está em txt, então põe aqui em txt, ó, tá aqui, ó, o arquivo. Esse aqui, número, é aqui, ó. Esse é o formato correto, ó. Ponto, este, norte, cota e descrição. Tem alguma coisa errada nesse ponto, porque deve estar lá vírgula, ele reconhece como ponto. Vamos corrigir isso. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, o separador de decimal é ponto, por isso que não apareceu casas depois da vírgula. Vamos fechar, salvar. Então agora a gente pode vir no nosso AutoCAD Civil e abrir os pontos, puxar aqueles pontos que vai vir no formato tudo corretinho. Aqui, ó, número, este, norte, cota, né, e a descrição. OK. Certinho, ó. Então tá aqui os pontos, você nem vê diferença nenhuma, quase nenhuma, tá vendo, ó? Caiu bem em ciminha. Vamos ver os outros dois pontos, tá aqui embaixo, também caiu bem em ciminha. E agora, neste momento, a gente vai comparar aqui, ver como é que ficou. Vamos lá no nosso marco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a escala aqui para a gente visualizar melhor a diferença entre pontos. Então, quem que é esse ponto aqui, ó? Esse ponto, vamos arrastar para cá, é o nosso marco, que foi feito o PPP, e esse ponto aqui é o ponto, né, que foi coletado no mesmo marco, utilizando o método ntrip. Então, o que é o nosso padrão? O nosso padrão, vamos dizer que seja o ponto coletado e processado PPP. Então,
como a gente faz para comparar aqui as diferenças? Vamos traçar uma linha em norte para comparar essas diferenças. Certinho? Vou fazer uma roda dos ventos aqui improvisada aqui. Certo? Então vamos lá, vamos ver que diferença que deu isso aqui. Então esse aqui é o ponto coletado N-trip e esse daqui é o ponto que foi feito o PPP, certo? Então vamos medir as diferenças que deu, certo? Então em Y, qual a diferença? Olha lá, 2 centímetros, e em X ele deu 1 centímetro de diferença, certo? Se a gente quiser ver isso aqui de forma mais precisa, a gente muda aqui, ó, em casas decimais, cadê? Alterar, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, seleciona aqui, vamos mudar a precisão aqui de casas, né? Casas, precisão, vamos botar 3 casas decimais, ok, a gente mede novamente aqui, bem rapidinho, para a gente ver a diferença que deu em X, olha lá, 5 milímetros, e vamos ver na coordenada norte, olha lá, 1,5 centímetros. Então, conclusão, né? Usando mesmo a distâncias longas acima de 100 metros, o nosso ponto coletado com N-trip, usando o método N-trip, aqui eu estava 118 km da base, 119 km para ser mais preciso. Eu coletei esse ponto usando a tecnologia, o método N-trip, e nesse mesmo marco eu fiz o pós-processamento dessa base, e a diferença de um ponto para o outro ficou de apenas 1,5 centímetro para norte e 5 milímetros na posição oeste. Então é muito preciso, sim, né? Tá comprovando aqui que esse método N-trip, mesmo a distâncias acima de 100 km, ela é passível de ser usada e trazendo altas precisões aí em seu levantamento. Certinho? Se a gente observar o outro ponto aqui, ó, o outro ponto aqui que eu coletei também, vamos comparar aqui, ó, né? Então essa diferença, vamos comparar de forma mais rápida aqui. Quem que é quem aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é o N-trip, vamos puxar para cá. E esse daqui é o PPP. Vamos puxar para cá. Então nosso padrão aqui é o PPP. Vamos traçar aqui também a roda dos ventos improvisada. E vamos comparar o deslocamento em X e o deslocamento em Y, né? Desses dois pontos. Então esse aqui é o ponto coletado usando o N-trip, e esse aqui é o ponto pós-processado da nossa base. Vamos ver nesse caso como ficou a diferença. Então a gente vem aqui, ó, vamos ver em norte, olha lá, 3 milímetros, é muito preciso usar N-trip. Vamos ver na coordenada este, aqui já ficou 1,5 também, ó, perfeito, ó, esse ponto ficou afastado 1,5 centímetros na coordenada leste, oeste, como queira, e em norte ficou com 3 milímetros. Já no outro ponto, no marco aqui, ó, a diferença foi 1,5 centímetros em norte e 5 milímetros em este. Então, mais do que comprovado
que usando a solução N-Trip, mesmo a distâncias acima de 100 km, te traz uma precisão, uma acurácia e precisão, né, muito boa. Então é isso aí que eu queria demonstrar com esse vídeo aí que ficou meio longo. Ok, até a próxima.